sua introdução à obra do Huckmacher, na página 15, o senhor fala que hoje os artistas são ativistas ao invés de criadores de beleza. De que forma o ativismo e as políticas de identidade impulsionam uma ruptura entre a beleza e a arte? E quais são os perigos disso? Não, o Senhor está no céu, né? Mas obrigado. No céu, mas na Terra também, né? Meu pai complementa. O Senhor está no céu, está na Terra. Mas obrigado pela pergunta. Brincadeiras à parte, pessoal. No caso, né? Quando eu trato ali da questão das culturas, vamos colocar culturas não, mas movimentos identitários, porque eu não creio que sejam culturas, né? A gente tem um problema muito grande hoje em dia, porque o identitarismo não é só uma questão da esquerda, né? Lógico que ali não era minha intenção tratar disso, tá? Mas eu vou ampliar para depois ser mais direto. Inclusive, eu estava lendo um livro, um meu eterno livro, meu infinito livro, que trata justamente sobre a questão da direita hoje, da direita cultural, por assim dizer, na França, tá? É um livrinho aqui que chama sobre os pavês, né? Sobre as pedras do asfalto, as pedras do calçamento à direita. E ele fala justamente isso, olha, a direita também ela acaba caindo num identitarismo, né? E você pega, na própria França, você tem a Nouvelle Droite, a nova direita, que é uma direita pagã, certo? O Alain Benoit, por exemplo, é pagão, né? Eles falam o seguinte, ó, o cristianismo fez mal para o mundo, é preciso retornar às divindades. Então, eu sei que vocês não pensam que a questão do mundo se resume à direita e esquerda, não é isso. Estou dizendo o seguinte, o identitarismo ele é um problema hoje metafísico que aborda diversos aspectos da política e, portanto, também de toda atividade cultural. Dito isso, você tem, por exemplo, nessa esquerda identitária, o pessoal pejorativamente, mas com certa legitimidade, chama de esquerda cirandeira, uma distorção, não é, do próprio rito ou dos rituais. Então você pega, por exemplo, muitos desses pensadores de esquerda identitária, eles veem, por exemplo, um ritual de alguma tribo, algum povo indígena, algum grupo autóctone, e pensam aquilo somente em termos estéticos, certo? Esquecendo que aquilo exerce um componente, aquilo exerce, né, uma função religiosa, sociológica em determinada cultura. E o grande problema está aí, né, pelo menos assim, no dia a dia, que a gente vê nos jornais, nas páginas do YouTube, Twitter, das redes sociais em geral, que é o problema do cancelamento, né, da cultura de cancelamento. Ou a geração woke, como é chamada hoje nos Estados Unidos, né, que é, sim, o identitarismo de esquerda, que aí reduz todas as obras ao seu produtor. Ou seja, se o seu produtor é um homem branco, então essa obra fica descartada de antemão. Eu acho que isso é um processo de evolução que já vem há algum tempo, pessoal. Na década de 80 e 90, você tinha, nos estudos literários, os chamados canon busters, né, os destruidores de cânones, né, de cânone. E, inclusive, aquele grande crítico, né, Harold Bloom, que faleceu em 2019, ele era um dos oponentes. Ele até escreveu um livro chamado Cânone Ocidental. E, nesse momento, muitas obras, por exemplo, eram questionadas. Por exemplo, o Moby Dick, do Herman Melville. Certo? Moby Dick, claro, é um livro cósmico, trata ali, não é, do problema do mal, não é, das forças naturais contra o homem, do homem perante seu destino, o homem seu destino perante o universo, perante Deus. E aí esse livro, na época não se dizia isso, mas ele foi, entre aspas, cancelado porque ele tratava de caça-baleia. E caça-baleia hoje não é condenada ou às vezes proibida em determinados países. Então, olha só, é um livro que trata sobre caça-baleia, lógico, logo ele tem que ser excluído dos manuais, tem que ser excluído da sala de aula, tem que ser excluído do debate público. Ou seja, é uma visão que não parece, mas ele é profundamente moralista. E aí a minha crítica, não estou dizendo, pessoal, que a arte ela é autônoma, olha, ela não tem nenhum elemento. Foi o primeiro ponto que eu citei na nossa primeira pergunta, na nossa conversa aqui. Dizendo o seguinte, olha, a estética e a ética, elas estão no mais profundo do ser humano e elas acabam se desabrochando, florescendo, né, na produção simbólica do homem que nós chamamos de arte. Mas agora, outra coisa é você dizer que a arte tem que ser pedagógica, que a arte tem que ser moralista, que a arte tem que ser doutrinária. Qualquer tentativa de transformar a arte num veículo doutrinário, num veículo moralizador,
num veículo pedagógico, significa destruir a própria arte. Isso é interessante, Dutti, porque um grande escritor puritano, como foi o caso do Nathaniel Hawthorne, né? Vou até escrever para vocês aqui, talvez interesse. O Hawthorne, que escreveu o livro dele mais célebre, mais conhecido, A Letra Escarlate, passa-se justamente numa comunidade puritana, e é um livro que, embora profundamente puritano, respirando puritanismo, ele mostra as insuficiências morais do puritanismo. Perceba, pessoal, a arte ela é um tipo de conhecimento. A arte, ela, assim como a ciência, assim como a filosofia, ela explora algumas dimensões do ser humano por meio da linguagem simbólica. Como eu disse anteriormente, a linguagem simbólica ela é baseada na intuição, ou, se quiserem aí, na intuição/imaginação. De modo que, eu não sou tão radical, mas vários pensadores, vários teóricos ao longo da história diziam o seguinte, Dutti, olha, é impossível parafrasear um poema, é impossível parafrasear um filme, ou seja, é impossível você me contar o que é o Duna, que você foi assistir lá no final de semana. É impossível você me parafrasear O Senhor dos Anéis. É impossível você me parafrasear o filme do Paul Schrader, O Contador de Cartas. Por quê? Porque a linguagem da paráfrase é a linguagem lógico-sintática, é a linguagem formal. Já a linguagem artística é a linguagem simbólica. Certo? E o próprio Calvin Servet fala o seguinte, olha, a linguagem simbólica ela é diferente da dimensão lingual, né, que nós vemos lá naquele diagrama do Doiber. Então, a linguagem simbólica para ele é diferente da linguagem lingual. Por quê? A dimensão simbólica ela é baseada na sugestão. Já a dimensão lingual, não. Ela é baseada em caracteres, em signos que podem ser reproduzidos. É por isso que qualquer língua, entre aspas, ela, em parte, pode ser decomposta na gramática. Você, em tese, pode aprender qualquer língua, né, que tenha uma gramática escrita. Você pode aprender qualquer língua. É claro que existem outras dimensões da linguagem que só mesmo vivendo no interior de uma comunidade linguística para aprender. Gírias, jargões, ritmos, entonações, só vivendo mesmo. Mas eu quero dizer o seguinte, olha, a linguagem simbólica ela é baseada na sugestão. Não é na proposição, não é na afirmação, não é na articulação clara, lógica e sintática. Daí, portanto, como eu dizia, essas políticas da identidade, sejam elas, à direita ou à esquerda, primeiramente, elas trazem um problema, durante muito tempo foi discutido na literatura, que é a questão do biografismo. O que era o biografismo? O biografismo era uma espécie de pseudocrítica literária que, para explicar uma obra, recorria à história da vida do autor. Então, por exemplo, olha, não sei, esse poema do Poe, do Edgar Allan Poe, ele foi escrito quando ele estava sob a influência da cocaína. Tudo bem, isso é uma informação, mas no que ele me ajuda a entender o Corvo? No que ele me ajuda a entender os assassinatos da Rua Morgue? O que ele me ensina a entender, não é, o enterro prematuro? Nada, praticamente. Por vezes, né, só uma informação de curiosidade que está ali. Então, o biografismo era essa ideia de que você podia entender uma obra de arte apelando para a biografia do autor. Isso foi superado, mas agora nós temos um retorno a isso, certo? Então, fulano é negro, homossexual, logo, não é, ele tem legitimidade para falar da experiência negra e homossexual. Repara que não estou excluindo também de pronto que existem experiências distintas. Por exemplo, realmente, a experiência da mulher perante a realidade é distinta da minha. Mas isso não impede que a literatura, por meio da literatura, uma mulher possa comunicar uma experiência universal, aquilo que o Leland Reich chamava de sofrimento vicário. Eu não sou mulher e não vivo numa distopia, mas quando eu leio e gosto muito do conto da Aya, eu sinto toda aquela apreensão, eu vivencio o terror que aquela personagem, né, que no livro não tem um primeiro nome, é só Offred, vivencia. Então, eu acho que, primeiramente, como eu disse, você tem um retorno ao biografismo. Em segundo lugar, você tem, né, um aparato ou um propósito moralizador, como se a arte
devesse justificar alguma coisa ou devesse combater, por assim dizer, as injustiças sociais. Olha, a arte está atenta, sim, e deve estar às injustiças sociais. Mas se ela vira propaganda, ela automaticamente deixa de ser arte. Finalizando, eu fico com aquela frase do Harold Bloom, não é? Ele diz o seguinte: olha, vocês querem que a arte, que o romance, que o poema milite a favor, não sei, da causa, né, dos homoafetivos ou da causa dos negros, que tem aí, claro, sua legitimidade. Ele fala, então por que vocês escrevem romances? Por que vocês leem romances? Por que vocês estudam romance? É mais fácil você fazer um cartaz e sair por aí protestando. Vai ser muito mais eficaz politicamente do que escrever um romance, até porque hoje em dia ninguém lê romance. Então eu fico nesse ponto aí. O identitarismo é um problema em todos os aspectos, reduz ao biografismo e é extremamente moralizador e, por isso, desnatura o propósito da arte. Eu estava me lembrando agora, enquanto você falava, eu até lia, eu gostei demais de um título de uma análise que eu li foi publicado na Gazeta, do cara falando do estranho caso da mulher que eram 3 homens, da Carmen Mola, né, que recebeu um prêmio e era um pseudônimo de 3 homens. Uma autora de thrillers, né, e eram 3 caras. E sucesso de vendas e tudo mais, comunicando de um lugar de fala feminino, etc. Eram 3 caras. Como é que lida com isso? Assim, isso ainda vai dar algum problema para o ponto de vista identitário da produção literária. Não sei o que você acha a respeito disso, assim, inclusive da qualidade da obra e tudo mais, mas no mínimo, curioso. Exatamente. Eu acho que aí, né, nós devemos ter o equilíbrio dizendo o seguinte: olha, não é só também porque foi produzido por alguém do qual discordamos, né, em seu ponto de vista moral, por exemplo, não sei, um ateu, não sei, uma pessoa, né, de cuja moralidade nós discordamos, não é só por isso que vai ser uma obra ruim, pelo contrário, pode ser uma obra excelente. Né? Hoje em dia tem muita discussão, fulano é de esquerda, então não vou ler a obra dele. Então, peraí, meu filho, você vai perder uma multidão de autores maravilhosos. Né? Vou deixar de ler Graciliano Ramos, Dionelo Machado, só para ficar nos brasileiros, porque eles eram comunistas, participaram do partido, então, né, do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Né? Isso é estupidez, né? Desculpem a franqueza. Mas também não podemos ser lenientes, né? Inclusive para o nosso meio. O fulano é protestante, logo é bom. Não. Existem autores protestantes que são muito ruins, gente. Autores cristãos que são muito ruins. Né? Então, é preciso ter aí a perspectiva crítica mesmo para avaliar esses elementos. Embora, claro, como eu disse, muitas vezes essas políticas de identidade, pelo que tenho visto, são muito mais problemáticas e nocivas à produção artística do que benéficas.